O Spotify é um dos maiores players de música e podcast do mundo, né? Não tem como não negar. Ele tem suas falhas? Tem suas falhas, mas são coisas que dá pra arrumar com o tempo e tudo mais. Mas isso não quer dizer que ele tendo falhas desclassifica ele como um player ruim. Na verdade, ele é um dos players que mais investe em podcast no mundo, porque eles viram dinheiro e aí a gente vai investir. Então, nada melhor do que eu falar 5 funções que talvez você não conhecia dentro do Spotify. E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Nick, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Então, antes de eu começar o vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem nesse canal e ativarem o sininho, assim vocês vão receber notificações sempre quando eu enviar vídeo novo ou Reels novo. Reels não, Nicolas, como é que é o nome? É Shorts. Então, se tu quiser aprender mais sobre podcast, produção de podcast, microfones e tudo mais, se inscreve nesse canal que eu vou te ensinar tudo isso. Pois bem, agora a gente vai para 5 funções que talvez você não sabia, mas se você sabe, então quer dizer que esse vídeo não serviu para nada. O primeiro de todos é que você pode criar playlists para o seu podcast e também para suas músicas, ou mesclar entre elas, no caso. Essa ferramenta de criar playlist é uma ferramenta muito importante para fazer a divulgação do teu podcast, caso você queira, né? Por exemplo, você pode montar uma playlist com os melhores episódios do seu podcast e assim divulgar ela. Também você pode mesclar seus episódios do seu podcast com música, por exemplo. Se você estiver falando sobre um podcast do Michael Jackson, você pode colocar as músicas dentro dessa playlist e colocar para as pessoas escutarem. Você também tem a ferramenta de colocar músicas automaticamente dentro do seu podcast pelo Anchor no Spotify. Se você não sabe fazer isso, clica aqui no videozinho que eu já ensinei para vocês. E além de você organizar todas as suas músicas em playlists e seus podcasts em playlists, você pode criar também pastas para botar playlists. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu criei uma pasta para colocar uma playlist específica. O segundo, com certeza, você já deve ter visto, mas não deu muita atenção, que é colocar um trailer para o seu podcast, para divulgar ele e para resumir o seu podcast quando um novo ouvinte vai escutar o seu programa. Ele é muito útil porque você pode colocar um resumo, ou pode colocar um convite e tudo mais para escutar e assinar esse podcast, o seu podcast no caso. Você pode colocar um trailer no seu podcast no Spotify utilizando a ferramenta do Spotify for Podcasters, que tem também tutorial nesse canal aqui, clica no card. O terceiro é que você pode aumentar a velocidade de reprodução do seu podcast. Assim, se você tiver com preguiça de ouvir 2 horas do podcast, você pode aumentar e diminuir para 1 hora e aí você escuta tudo como se fosse o Alvin e os Esquilos. Mas também, além desse recurso, você pode programar o Spotify para ele se desligar assim que terminar o episódio ou depois que passar 10 minutos. Uma ferramenta muito importante para quem escuta podcast dormindo ou escuta música e tudo mais. O quarto é que você pode sim clicar no sininho do Spotify para você receber notificações novas sempre quando entra um episódio de um podcast novo que você goste. Se você clicar na versão mobile do Spotify, você vai encontrar um sininho de notificação. Outro recurso bacana é que você pode classificar o seu podcast para você escutar. Tem várias opções de filtros, como todos os episódios, downloads, não tocados ou por data. Eu geralmente utilizo os não tocados. E um recurso que eles colocaram agora é que você pode compartilhar um minuto específico daquele podcast. Muito útil para quem quiser divulgar o seu programa nas redes sociais e tudo mais. Para fazer isso, basta clicar no ícone de compartilhar no tempo que você quer compartilhar e selecionar a opção acima, juntamente com a rede social que você utiliza. Bom, gente, essas são algumas funções que eu encontrei no Spotify que provavelmente você não sabia. Se eu deixei alguma passar que eu não conhecia e vocês conheciam, comenta aqui embaixo. E se você gostou de alguma e quer falar que usava já, comenta aqui também. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma nesse vídeo. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.